Essa é a segunda aula sobre o comprimento de circunferência. Então, quando nós trabalhamos com comprimento de circunferência, vou trazer a minha bicicletinha, o meu hobby preferido. Então, nós temos aqui os pneus da bicicleta. Eu vou trabalhar com o menor. Então, esse menor, eu fiz o desenho dele aqui, ó, exatamente esse, né? E raio, essa distância que vai do centro até a extremidade. O diâmetro é o que faz, por exemplo, aqui, que vai de um lado ao outro, é o diâmetro. E esse segmento que vai do centro até a extremidade é o raio. Então, nós vamos calcular o seguinte: se nós esticássemos o contorno desta roda, né, dessa circunferência, ao esticar, nós teríamos 30 centímetros, 40 centímetros, 50, 10 centímetros. Né? Qual é a medida ao esticar, né, o contorno dessa circunferência? Para isto, nós usamos a fórmula. A fórmula é a seguinte: C é igual a 2πr, a fórmula que nos dá o comprimento da circunferência, onde o R é o raio, essa distância que vai do centro até a extremidade, o C é o comprimento, quantos centímetros que isso vai me dar ao esticar, e o π é o valor de 3,14. O π é um valor. Mas de onde vem esse valor 3,14? É o seguinte, considerem sempre o diâmetro. Se eu pegar o comprimento dessa circunferência, esticar e dividir pelo diâmetro, o valor é 3,14. Nesta outra circunferência, se eu pegar o contorno dela e dividir pelo diâmetro, o valor é 3,14. Da mesma forma, se eu pegar uma tampa de panela e medir o contorno em centímetros, passo uma fitinha aqui e estico e olho quantos centímetros deu. Depois, eu meço o diâmetro. Ao dividir o contorno pelo diâmetro, o valor que se obtém é aproximadamente 3,14. Então, lembre-se, π é um valor, é a razão entre o contorno da circunferência e o seu diâmetro. Essas coisas em matemática, elas não vêm do além, elas têm uma razão de existir. Alguém observou essa regularidade, que toda vez que pegar uma circunferência, um comprimento, e dividir pelo seu diâmetro, o valor aproximado é 3,14. Bom, retornando à nossa questão, que é justamente descobrir qual é o comprimento, qual é o contorno dessa circunferência, né? Justamente a que eu desenhei aqui, o comprimento é 2πr. Então, é 2 vezes o valor de π, que é 3,14, que multiplica, então, o 7. Ao multiplicar, 2 vezes 7, tá repetido, né? Então, 2 vezes 7, 14. 14 vezes 3,14 dá exatamente ou aproximadamente 44 centímetros. Significa que ao esticar isso aqui, eu tenho 10, 20, 30, 44 centímetros. Ok? Agora nós vamos para um exemplo que caiu numa das provas para a Polícia Militar. Então a questão diz o seguinte: qual o diâmetro de uma mesa de vidro para que sentem-se, acomodem-se 8 pessoas, sabendo que cada pessoa ocupa 50 centímetros? Então, esse é um problema bastante comum, né? Na minha casa, se eu quero uma mesa circular, ela depende do número de pessoas que vão sentar. Em geral, uma pessoa ocupa de 50 a 60 centímetros em torno de uma mesa circular. E aí, isso vai
me dizer qual é o diâmetro que eu preciso, né, para calcular essa mesa. Então, ao chegar numa vidraçaria, olha, eu quero uma mesa circular. Ou aí eles vão te perguntar qual é o diâmetro. O diâmetro é 2 metros, 1,5 metro, 3 metros? 3 metros daria uma mesa enorme, né? Então, o diâmetro depende, né, da finalidade que você tem para essa mesa. Em especial, qual é o número de pessoas que habitualmente vão ocupar esta mesa. Então, neste caso, nessa prova da polícia, são 8 pessoas que ocuparão uma mesa, cada pessoa, uma mesa de reuniões, cada pessoa dispõe de 50 centímetros. A pergunta é, qual o diâmetro? Então, para saber o diâmetro, eu preciso saber o raio, porque se eu disser a vocês que o raio mede 1 metro, obviamente o diâmetro é o dobro, 2 metros. Se num canteiro circular o raio for de 5 metros, o diâmetro é o dobro, que são 10 metros. Então, vejamos, nesse caso aqui, vamos determinar o raio e com o raio nós descobrimos o diâmetro. Iniciamos da seguinte forma. Cada pessoa ocupa 50 centímetros. Acontece que não é uma única pessoa, nós temos 8 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou desenhar uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos desenhar mais uma aqui. Então, nós temos agora 2, 4, 6, 8 pessoas. Cada uma ocupa 50 centímetros. Então, é 50 centímetros vezes 8. O que vai me dar 400 centímetros. Acontece que cada 100 centímetros é 1 metro. Então, 400 centímetros nos dá 4 metros. 4 metros, na fórmula C igual a 2πr, o que eu quero saber é o raio. O π nós sabemos que é 3,14 e o comprimento da circunferência é dado. Preciso de um contorno de 4 metros para acomodar as 8 pessoas. Então, 4 metros... 4 metros, 2 vezes o π vezes 3,14. Então, nós temos aqui que 4 é igual a 6,28, multiplicando esses dois, vezes o raio. Desculpem aqui, ó. Vou colocar o raio aqui no final. Então, 2 vezes 3,14 que multiplica o raio, dá 6,28 multiplicando o raio. Esse 6,28 que está multiplicando passa dividindo. Bom, então o raio equivale a 0,63. Dividindo 4 por 6,28, nós vamos obter 63 centímetros, ou 0,63 metros. Ora, o diâmetro é o dobro. Então, o dobro de 63 centímetros, 63 vezes 2, 126. 126 é o mesmo que 1,26, ou seja, aproximadamente 1,3 metros. Desta forma, eu saio de casa ou da empresa, vou até uma vidraçaria e digo, então, que eu quero uma mesa com 1,3 metros de diâmetro. Entendido? Vamos para o próximo exemplo, então. O próximo exemplo é sobre um pneu de moto
de corrida. Então, é uma moto de competição. E aí nós temos que a validade desse pneu é de 300.000 voltas. A pergunta é, quantos quilômetros ele pode percorrer, né, sem oferecer risco ao motoqueiro? É porque a partir disso, ele já não estaria bom para circular na pista. Bom, então, que cálculo nós temos que fazer? Primeiro, saber qual é o raio desse pneu. No caso, foi dado que o diâmetro é de 70 centímetros. Se o diâmetro é de 70 centímetros, então nós temos que o raio é a metade. O raio é de 35 centímetros ou 0,35 metros. A fórmula que nós temos é que uma volta, o comprimento de uma volta, é 2πr, portanto é 2 vezes 3,14, que é o valor de π, que multiplica o raio, que dá 0,35 metros. Esse resultado é nós vamos ter em metros. 2 vezes 3,14 dá 6,28. E 6,28 vezes 0,35 é o valor aproximado de 2,2 metros. Ou seja, uma volta, um giro da roda dessa motocicleta mede 2,2 metros. Girou uma vez, ficou a marca no chão de 2,2 metros. Quantos giros nós vamos ter, né? Quantos quilômetros ela pode percorrer? Então, nós vamos ver o seguinte, o comprimento de uma volta, é de 2,2 metros. Nós estamos falando em 300.000 voltas. Corresponde a qual distância? Então, vejamos, numa regrinha de 3, 1 vezes x é x, 2,2 vezes 3 dá 6, vamos pensar sem vírgula. 22 vezes 3 dá 66. Com 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem uma casa decimal, tira uma aqui, x é igual a 660.000 metros. 660.000 metros, vamos transformar isso para quilômetro, porque uma distância, né, maior que 1.000 metros, em geral, nós escrevemos em quilômetros. Então, nós sabemos que 1.000 metros corresponde a 1 quilômetro. Para transformar essa medida em quilômetros, basta que a gente divida por 1.000. Dividir por 1.000 é voltar 3 casas aqui, ó. Dividir por 1.000 é tirar 3 zeros e voltar 3 casas. Então, essa motocicleta de competição pode percorrer, né, 660 quilômetros até que o pneu seja seguro, né, que não ofereça nenhum risco ao ciclista. Então, é isso, né? Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem perguntar. Até mais!